Perfeito. Então, pessoal, como eu estava falando, nossa lição de hoje, ela vai falar sobre engajamento solidário, né? Ela vai falar um pouco, abordar um pouco do tema aí da solidariedade, da empatia com o próximo, eh, tanto no contexto espiritual, mas dando uma ênfase também nessa questão da pandemia, né? Toda revista que nós estamos estudando agora nesse trimestre, ela tem uma abordagem aí focada em questões advindas da pandemia, né? E eu gostaria de estar começando fazendo uma oração, né, que Deus pudesse estar abençoando esse momento, que a gente vai estar aqui refletindo junto, né, e que possa ser um momento proveitoso para a gente estar crescendo junto em conhecimento, né, enfim, para a gente estar debatendo sistemas tão relevantes assim na nossa vida. E aí eu queria estar pedindo para a Débora estar orando para a gente começar. Claro, Show. orando. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais esse dia de vida, porque mais um dia de vida o Senhor nos permitiu. Meu Pai, agora eu te entrego essa aula da EBD que nós iremos participar. Ó meu Pai, para que o Senhor possa falar através do Blade, para que nós possamos aprender mais sobre Ti, possamos escutar o que o Senhor quer falar conosco, Pai, para que estejamos com nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto para receber a Sua palavra. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, pessoal, eu gostaria de começar, né, essa lição refletindo um pouco sobre o que vem a ser, né, a lição fala do engajamento solidário. Para vocês, o que vocês definem como solidariedade e empatia? Eu sei que é uma coisa que a gente já vem tocando muito no ponto, a questão da empatia com o próximo, mas gostaria de saber de vocês qual a ideia que vocês têm aí de que é solidariedade, o que é ter empatia com o próximo? Quem quiser falar aí, quiser expor ideia. Eu acho que é se colocar no lugar do outro, né? É você se ver naquela situação. Se você ia estar bem, né? Como você estaria naquela situação? Isso, exatamente, né? Essa questão de você se colocar no outro, de você. Acho que sentir um pouco da dor do outro, né? Vamos dizer assim, né? Do estado que ele tá. Mas alguém tem alguma outra definição aí, ou alguma uma coisa a acrescentar? Não? Bom, então, pessoal, assim, a questão da solidariedade, né? Da empatia, é bem em linha com o que a Débora falou. A gente está se colocando no lugar do próximo e não e realmente sofrer junto com ele, exatamente, né, o que o Lírio está colocando aqui, né, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, né. Então, quando a gente vive isso, né, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, a gente vive as alegrias as alegrias e as dores do próximo. E aqui uma coisa muito interessante, assim, que a lição ela colocou logo na a primeira citação a primeira afirmação, né, que o autor da lição ele coloca, ele fala bem assim, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Eh, ele fala que, deixa eu achar aqui. Ele fala: "O coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Jesus", tá. Eh, uma vez alicerçada nele, né, em sua pessoa, em seus atos, percebemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para a legítima atitude agregadora, que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática, né. Então, esse primeiro parágrafo aqui eu achei bem interessante, principalmente, esse primeiro trecho, né. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, mas é inerente à verdadeira fé em Cristo. Então, como a gente sabe, todo o ministério de Cristo, ele foi pautado, né, no amor ao próximo, né. Tanto que Jesus ele resume, né, todos os mandamentos como: "Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo". Então, uma vez que nós temos essa fé, uma vez que nós somos cristãos filhos de Deus, é deve ser na nossa vida, né, algo automático, deve ser algo que faça parte da nossa vida. Na verdade,
né, como o autor aqui da lição ele fala, e eu concordo bem, se você tem uma fé genuína em Cristo, vai ser vai ser inerente à sua fé, não tem como você ter fé em Cristo sem você ter empatia pelas pessoas, né, vamos dizer assim. É claro que na nossa natureza humana, né, na nossa natureza humana, na na imperfeição que nós temos, né, a gente tende a ser o quê? Muito egoísta, egocêntrico, a gente tende muito mais a ver os nossos próprios interesses antes dos interesses dos outros, né. Então, talvez seja muito fácil você ser solidário se você está bem suprido, se você tem, muito para dar, mas se você tem pouco, provavelmente, né, a natureza humana vai tender a fazer com que você haja pela sua sobrevivência primeiro, né. Mas é algo que nós como cristãos devemos buscar sempre, ter essa empatia, ter essa preocupação com o próximo. E a gente sabe que não necessariamente essa empatia, essa preocupação com o próximo, ela vai vir expressa em termos, de dinheiro, né, não necessariamente para você ser solidário, você tem que dar dinheiro para uma pessoa, você tem que ceder seus bens, alguma coisa assim. Mas, você está atento à necessidade da pessoa. E como a gente fala, né, especialmente nesse contexto de pandemia que nós vivemos, muitas vezes a necessidade da pessoa não é, dinheiro, né, não é bens, não é alguma coisa material, mas é a necessidade de ser ouvida, a necessidade de você estar junto com ela, porque muitas pessoas foram afetadas com essa questão afetadas com essa questão do isolamento social, muitas se sentiram sozinhas, muitas entraram em depressão, porque perderam muito, né, acho que especialmente, assim, as pessoas mais idosas, perderam muito do contato, enfim, e elas se sentiram realmente, perdidas, né, isoladas, sem aquela, essa alegria do contato humano, né. Então, a gente está atento a essas necessidades, é algo que é praticamente mandatório, assim, para nossa fé, né. E aí a gente mira, né, no principal exemplo de todos, né, no exemplo de todos, que é o exemplo de Cristo, né. Cristo, quando ele esteve aqui, ele primeiro, né, a Bíblia fala que, ele opa, deixa eu só conectar meu computador aqui que daqui a pouco ele vai desligar. Opa, foi. Eh, Cristo, quando ele esteve aqui, primeiramente, né, a palavra de Deus, ela fala que lá em Filipenses 2:5, se eu não me engano, isso, Filipenses 2:5. Ele fala, né: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus", né. O sentimento que, embora ele sendo igual a Deus, ele não tomou isso, né, não tomou esse estado de ser igual a Deus como algo que ele devesse se apegar, mas ele se entregou, ele abriu mão de toda a sua glória, né. E você fica imaginando, né, quando eu fico pensando às vezes, tipo, em Deus se tornando um ser humano, é como se, sei lá, como se um ser humano se tornasse uma bactéria, um vírus, algo tão pequeno diante do que é a grandeza de Deus, né, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar. E Cristo deixou toda a sua glória, todo o seu, né, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele tinha, para se tornar igual a nós, num corpo humano limitado, e não só isso, né, para sofrer muito, né, para sofrer muito aqui na terra. Então, tudo isso ele fez por compaixão, por amor, por empatia, por se colocar no nosso lugar, né. Então, se ele fez esse sacrifício tão grande por nós, o que é para nós, né, estarmos, junto com o nosso irmão, junto com o próximo que precisa, né. Então, esse deve ser o nosso, o modelo que é Cristo, né, o modelo a ser seguido, né. E aí, a gente vai, como eu falei, né, a gente vai colocar muito nessa questão da da pandemia, né. E no contexto da pandemia, o que que vocês acreditam, assim, no contexto da pandemia, da gente ter, né, que se isolar, né, enfim, de que a gente mudou um bocado da nossos hábitos, embora, graças a Deus, a gente está voltando, né, com o avanço das vacinas, a gente tem esperança que em breve a gente vai estar voltando a um estágio de normalidade maior, né. Mas, nesse contexto, de pandemia, a gente vê que a gente precisa, vamos dizer assim, ter atenção, né, muito grande ao próximo, como uma pincelada aqui no que eu dei como alguns casos. E como que vocês acham,
né, no dia a dia, que se demonstra essa o que a gente poderia estar efetivamente fazendo, né, nesse contexto de pandemia para demonstrar mais essa solidariedade para as pessoas? Alguém tem exemplos assim do que que nós como individualmente ou como igreja, poderíamos fazer? Ah, acho que a gente já faz bastante. Bastante não, acho que a gente faz no sentido de muitas coisas, né? Nossa própria igreja, né? Questão de cesta e, por exemplo, a campanha do agasalho agora, né? Algo que já está no cronograma, entre aspas, assim, da igreja, a cesta, né? Mas a gente vê que a campanha do agasalho, eu acho que foi algo que surgiu. Então, sempre a gente está buscando, né? Tá tendo essa solidariedade, né? Ainda mais quanto igreja, né? A gente não é assistencialista, né? Não pode ser, mas a gente tem um papel muito importante na sociedade. Sim, eu acho que eu concordo, assim, totalmente com o Lírio, assim, assim, louvo a Deus, assim, pela igreja, que ela tem essa visão muito forte, assim, com o próximo, né? Mesmo antes da pandemia, a gente fazia diversas ações, assim, né? Em termos até, eh, não só financeiro, né? A igreja tem até uma verba destinada só para a questão de assistência social, né? Enfim, para cuidar das pessoas, assim, que necessitam. Claro que a gente não consegue atender a todos, mas a nossa parte a gente procura fazer. E não só isso, né? Eu acho que é interessante também como a igreja, antes da pandemia e agora também, mantém aquele serviço, né, de atendimento, psicológico que muitas pessoas precisam, né. Então acho que esse é um outro modo também de estar cuidando das pessoas, né, a questão também tinha do apoio escolar, do judô. Então isso são ações, tanto antes quanto agora na pandemia, que demonstra um pouco dessa missão, né, de que Cristo nos deixou, de cuidar do próximo, né. Claro que anunciar as boas novas, mas também tá atento ao Guilherme lembrando do jiu-jitsu. Eu não se eh, e aí, eu acho assim, né, voltando ao exemplo de Cristo, né, ele era solidário assim, ele disseminava a palavra, né, do reino, mas ele também cuidava das pessoas, o que era extremamente importante, né. E aí né, um ponto aí que entrando agora mais no contexto coletivo da pandemia, eh eu queria lançar aqui para a gente debater, né? E aí é claro, né? Independente da visão, eu gostaria da opinião de cada um, eh, sabendo sempre, né, que uma opinião diferente uma do outro não quer dizer que um está contra o outro, né? Mas eu só queria construir aqui uma linha de raciocínio, né? No contexto da pandemia, a gente viveu muito a necessidade de quê? De você tomar algumas medidas, como o isolamento social, como a utilização de máscaras, como a higienização das mãos, né, enfim. O que vocês acham dessas medidas? Vocês acham realmente necessárias? Vocês acham que em alguns momentos há um certo exagero? Vocês acham que é útil, que não é útil, que não faz diferença? E aí eu gostaria de só construir um pouco essa linha de raciocínio. Ah, é muito necessário, né? Foi assim, são recomendações, do próprio órgão de saúde, né? Uhum. Então, assim, são pessoas que sabem, né? Assim, qualquer pessoa que chegou e falou, né? Faz isso aí, faz isso aí. Tipo aqueles sucos, né? Falar, toma suco com tal coisa que ajuda em tal problema. Aí, assim, são pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Eu acho que até nós mesmos, né? Dando até um certo exemplo, seguindo essas medidas, né? Uhum. Nesse contexto que a gente está vivendo. Perfeito. Obrigado, Débora, pela participação. Alguém mais tem uma opinião para expor? Alguém acha alguma coisa diferente? Perfeito. A Dani. Opa! Fala aí, Marquinhos, pode falar. Não, só falando que a Dani escreveu aqui, né? Extremamente necessário, lembrando que a gente se cuidando, usando máscara, também protegemos o próximo. Então, é muito legal também
Isso que a Dani falou, né? Muito interessante. Fala, pastor, pode falar. A gente, no Brasil, nós temos um problema muito sério, né? É a questão que tudo, de alguma forma, vai ser politizado, né? Uhum. E quando você fala, quando a gente vê as coisas sendo politizadas, elas vão para o extremo, né? As pessoas não conseguem olhar as coisas com bom senso, né? De uma forma, vou dizer, racional. Que é porque se isso vem de alguém que tem uma ideologia, o cara está errado. Se vem da outra parte que tem outra ideologia, aí o cara está errado também. Então, na realidade, as pessoas é que sofrem, né? Então, mas as medidas, claro que são importantes, né? E a gente só vai ter, às vezes, uma dimensão da importância disso, não que eu não achasse, mas quando a gente vivencia isso, né? Como eu tive Covid, e quando a gente, às vezes, alguém próximo tem, e a gente vê pessoas partindo, aí isso vai gerando uma consciência maior, né? Na gente, né? Para a gente pensar não apenas na gente, mas para pensar no outro também, né? O que me preocupa é porque esses dias eu estava vendo alguns aí, acho que assistiram, acompanhando a Eurocopa, né? E a gente viu estádios lotados, né? 60 mil pessoas lá, os caras sem camisa, pulando, se abraçando. Então, isso é uma realidade em muitos países na Europa, até porque seguiram as coisas direitinho, né? E às vezes a gente tem sempre a mania de colocar a culpa, às vezes no próprio governo, essa coisa da ideologia, mas nós temos uma população, eu falo no sentido geral, muito mal educada, né? Que às vezes as medidas até são tomadas pelos municípios, tal, mas não há respeito, as pessoas não respeitam, as pessoas não estão preocupadas com as outras. As pessoas querem viver aquele momento lá, a pessoa quer sair, é sexta-feira, ir para a chopada, né? Ou então, a gente vê dentro dos nossos, cortando na própria carne, mas quantas igrejas, né? Eu fico pensando, caraca, é que eu estou fazendo as coisas erradas? E você vê um monte de igreja que como se nada tivesse acontecendo, os templos cheios, eventos acontecendo, né? E assim, as inflações, assim, os erros são muito claros, porque não há nenhum tipo de distanciamento, de preocupação com o outro, né? Eu tenho um amigo que é de uma igreja, e ele diz, cara, Renato, lá na igreja a igreja acho que tem capacidade para 800 pessoas. A gente começou a fazer o culto com 100 pessoas, mantinha distanciamento, aí depois o pastor botou para 200. Aí depois botou para 400. Agora já é 800 pessoas que lotam a igreja todo domingo e tal. É muita gente sem máscara, né? Esses dias eu vi um evento de uma igreja, até foi o Hernandes que pregou nessa igreja, aqui no Rio de Janeiro. Caramba, a igreja estava a piada de gente pra caramba. Aí os comentários no Facebook, no Instagram lá, foram o pessoal uns criticando, né? Mas um cara lá da igreja botou, irmão, a gente aqui tem fé, o Covid não pega a gente não sei. Como você vê, é uma tremenda ignorância, né? E parte, às vezes, até da gente mesmo. Eu acho que se houvesse uma cooperação, uma consciência maior das pessoas, acho que a gente não teria tantas pessoas que vieram a óbito, né? Acho que as coisas seriam um pouco mais controladas, com certeza. Então, isso é a questão do amor próprio, e a gente vê nisso tudo, no amor próprio, no amor ao outro, né? E a gente vê nisso tudo, na realidade, um egoísmo muito grande. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer aquilo que querem, sem se preocupar com o outro, né? Exatamente. Bom, perfeito. Bom, depois agora que o pastor falou, né? Mas é exatamente isso, assim, né?
E aí, pegando muito o que o pastor falou e a Dani também falou, né, da questão de você se preocupar com o outro, né? Eu acho que a lição vai tocar nisso, né? E o que seria esse engajamento solidário, né? Esse contexto da pandemia, ele nos colocou numa situação onde a nossa ação individual, né? Por mais que, por exemplo, eu faça tudo certinho, né? Eu use máscara, mantenha distanciamento social, que eu higienize as mãos, tudo, faça todos os procedimentos certinho. Se não houver uma adesão coletiva, né, se não houver um engajamento de todos termos a preocupação com o próximo, isso não vai ter, né, o efeito. A gente tem, né, como o pastor falou, infelizmente nós vivemos num país onde as pessoas, elas, sei lá, têm muita teimosia, muita cabeça dura, ignorância, né, como até o Guilherme falou, né? E é exatamente isso. As pessoas, elas seguem pelas suas ideias, sabe? E vivem muito o eu, né? É o meu prazer, eu estar lá, eu viver o momento, eu não me privar das coisas. E isso, né, é um egoísmo muito grande, porque ao você se expor, você está expondo outras pessoas ao risco. Quando você não usa máscara, né, porque a máscara, né, até a Bruna tá aí, pode me corrigir se for o caso, mas pelo que a gente entende, a máscara ela não é para uma proteção própria sua, mas é para evitar que você, é muito mais para evitar que você transmita para outra pessoa, né? Até no Japão, ele já tem uma cultura muito muito forte nisso, né? A pessoa quando está gripada, quando está resfriada, ela usa máscara não para se proteger das outras pessoas, mas para proteger as outras pessoas que estão ao redor dela. Então isso mostra, né, como esse momento que a gente vive é um momento que a gente necessita muito, né, da solidariedade, de se preocupar com o próximo, não só conosco mesmo, mas com o próximo, né? Então, ah, então quando nós utilizamos e executamos todos esses procedimentos, né, a gente está cuidando do próximo, né? Isso é muito importante. E aí, né, aí muitas pessoas vão falar, né, principalmente agora, né, na época das vacinas, né, muitas pessoas vão acabar relaxando um pouco mais, né? Porque já estou vacinado, eu tenho, né, apesar de que a gente sabe, né, que a vacina não imuniza 100%, mas a pessoa, eu não vou. Ela pode ter a ideia assim, mesmo que eu pegue, é muito difícil de eu morrer por causa de Covid, né? Então eu vou, mas apesar do risco para você ser baixo, né? Se você pegar Covid, você vai continuar transmitindo para as pessoas. E pode ter uma pessoa do seu lado que ela não tem uma imunidade tão grande, que não tenha tomado vacina ainda e pode ter problemas sérios, né? Então é muito mais uma questão de você cuidar do outro, né? E a gente tem visto como que vamos dizer assim, muitas vezes esse egoísmo, né, ele tem causado muitas mortes, né? Porque é claro, uma vez que as pessoas elas não seguem as medidas, né, de proteção, enfim, de prevenção, elas estão expondo outras pessoas ao risco, né? Então, acho que é muito isso que a lição trata, né? De nós não vivemos ao nosso bel prazer, né? Se você, né, tem esse, se você tem uma imunidade muito forte, se você, vamos dizer, é muito difícil, muito dificilmente você vai vir a óbito por causa da Covid, não quer dizer que por causa disso você vai se descuidar, porque ao se descuidar você pode, né, tá transmitindo para alguém que venha ter um problema muito sério. Então, assim, eu acho que essa questão da pandemia, né, ela vem nos mostrar como que para um bem maior, para um bem da população, do próximo, a gente precisa fazer sacrifícios. E muitas vezes na nossa vida cristã, espiritual, também é assim, né? Trazendo um pouco para o lado espiritual, né? Paulo ele vai falar muito disso, agora eu não lembro qual a carta, se foi para os Coríntios, ou para Gálatas, ele vai falar, né, que se você às vezes você pode ter até a maturidade para, sei lá, comer uma carne que foi ofertada a ídolos, né? Você, como cristão, você tem convicção que você pode fazer aquilo porque você é protegido pelo Santo Espírito, enfim, pelo Santo Espírito, enfim. Mas será que o seu irmão
ele vai poder fazer aquela mesma atitude, talvez para você ir em determinado local, né, ou fazer determinadas coisas que, vamos dizer assim, não são necessariamente, não é pecado, né, por exemplo, mas que talvez se o seu irmão ele quiser fazer a mesma coisa que você, vai ser um pecado para, vai se tornar um pecado para ele, né, vamos dizer assim. Eh, então isso é muito perigoso, né, a gente tem que ter cuidado com o próximo, com o nosso irmão, né, até espiritualmente falando também. E outro ponto espiritual também que a gente deve levar em consideração é que nesse período de pandemia, né, muitas pessoas, elas ao ter esse isolamento, né, não estar indo mais tanto assim na igreja, enfim, elas perderam talvez um bocado do contato, elas se sentem mais fragilizadas espiritualmente. Muitas pessoas acabam se afastando, né, enfim. E aí essa solidariedade também entra, de nós caminharmos juntos com aquele nosso irmão que talvez esteja mais enfraquecido, desanimado na fé. Então, a solidariedade, né, esse engajamento solidário, ele não vem só em questões físicas, né, contextos físicos como a pandemia, mas também espiritualmente falando, né. A gente deve manter esse cuidado, né, com o próximo. E também o que a gente tem visto também, eu acho que um exemplo muito legal da igreja, é que esse engajamento também é no sentido de nós estarmos unidos em oração, né. Quando a gente vê, tem um irmão nosso, né, que ou está com covid, ou está com problema, e tem um parente que está com covid, né, a igreja ela se une em oração. Eu acho que isso também é um ponto de você, vamos dizer assim, você está chorando com aquele que chora, você está junto com aquele que está numa dificuldade, né. Então, eu acho muito bonito isso, né, de ver como a igreja está engajada em oração também, né, está cuidando das pessoas de forma, física, mas também espiritualmente, né, dando esse apoio, esse resguardo, espiritual, né. E é muito bom quando, a gente sofre junto, mas graças a Deus a gente tem tido mais alegrias, né, de ter respostas de orações atendidas, de ver pessoas sendo curadas, de, né, eh a gente tem aí o exemplo do nosso pastor que passou por esse período todo, a igreja estava lá engajada em oração, todos se uniram. Então acho que esse é um grande exemplo, assim, de também de solidariedade espiritual, né, de você estar ali sofrendo a dor do outro e também se alegrando com o outro quando, né, a gente vê aí uma cura, milagres ocorrendo, como a gente tem visto, né, em tantos exemplos, não só do pastor, mas tantos outros exemplos, né. Então isso é muito interessante também, muito muito bonito de se ver, né, esse engajamento. Ah, e aí a lição vai passar por alguns pontos aqui, eh, e aí o outro ponto também, né, e aí por mais que você tenha mais uma vez voltando, assim, à questão da pandemia, né, o autor aqui, ele fala que em geral as pessoas elas fazem muitos questionamentos, né. Elas falam assim: "Ah, mas será que eu usar máscara isso realmente vai fazer efeito? Será que, realmente eu higienizar as mãos, manter o isolamento social, será que isso vai fazer efeito mesmo? Ou assim, ah, isso aí todo mundo vai pegar, não tem jeito", né. E assim, ou então, né, muitas pessoas falam: "Ah, isso daí, se eu pegar vai ser só um resfriado, isso daí é a mídia, né, que está fazendo todo esse alarde", né, enfim, tem muito essas ideias, né. E aí, é interessante, né, até trazendo por um exemplo que a gente utiliza muito no contexto cristão, geralmente a gente fala assim, né, as pessoas que não acreditam na as pessoas que não acreditam na questão, eh, da vinda de Cristo, da salvação, né, a questão da perdição, do inferno, essas coisas, né, e a gente muitas vezes utiliza esse argumento, né: "Poxa, se eu estiver errado na minha fé, eu vou apenas, né, estar errado, eu vou morrer e não vai existir mais nada. Mas se eu estiver certo, o que vai acontecer com você que não tem essa fé em Cristo, que não teve uma experiência com Cristo, né?" E acho que é justamente isso na pandemia também, né, muitas vezes as pessoas ficam contestando tantas coisas. Será que o risco dessa dúvida, se você falar: "Ah, se eu usar máscara vai adiantar ou não vai adiantar?" Tudo bem, se não adiantar, você usou máscara em vão, mas e se adiantar? E se realmente tiver um efeito de você não ter utilizado a máscara, será que você
pode estar perdendo a sua vida ou fazendo com que outras pessoas percam sua vida também, né? Então, eu acho também que essa questão, principalmente com a cultura muito assim do povo brasileiro, de sempre estar questionando autoridades, ou às vezes orientações, né? Nem só autoridades, mas orientações, né? Enfim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve estar atento também, né? E, assim, para também aqui um outro ponto que a gente precisa colocar é que muitas pessoas, nessa questão do engajamento solidário, enfim, de você fazer a sua parte, muitas pessoas elas ficam se questionando, eu vou fazer isso, mas não vai adiantar nada, porque eu posso usar máscara, mas pô, tem trilhões de pessoas lá que não estão usando, que não seguem. Mas é aquela questão, né? Você está fazendo a sua parte. Se você fizer a sua parte, assim como várias outras pessoas fizeram a parte dela, né? O coletivo vai sair ganhando, né? Então isso é uma questão também. Não importa, né, a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que você faz, né? Não é que você tomar as medidas de precaução vai salvar o mundo, mas se você, assim como, né, todo o coletivo fizer, vai salvar, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente também, né? E até na questão não só da pandemia, né, mas da solidariedade em geral, né? Às vezes você pode tá ajudando uma pessoa só, né? Tá ajudando uma pessoa que está em dificuldade e tal, e talvez isso não vá mudar o mundo, mas vai mudar para a vida daquela pessoa, né? E aqui até aquela ilustração que o pastor é, gostamos de utilizar, né? Que é a questão lá das estrelas do mar, né? Havia uma região lá na praia dos Estados Unidos que a maré ela colocou diversas estrelas do mar na areia e aquelas estrelas de mar ali, se elas ficassem na areia, elas iam morrer, né? E aí tinha um menino que ficava ali, né, jogando as estrelas do mar né, lá da areia para o mar de volta, né, devolvendo para o mar. E aí, mas eram milhares e milhares de estrelas do mar e ele nunca ia conseguir salvar todas. E aí teve um homem que viu aquele menino fazendo, ficou intrigado, né, com aquilo e foi perguntar para aquele menino, foi falar com ele, né? Você sabe que você não vai salvar as estrelas do mar, não tem jeito de você não tem uma forma de você ajeitar essa situação toda, né? São milhares e milhares de estrelas. E aí aquele menino falou, são milhares, eu não vou conseguir salvar todas, mas para essa aqui que está na minha mão já fiz a diferença, já salvei essa e jogou ela no mar. Então, a questão da solidariedade não é questão de você vai mudar o mundo, mas você vai mudar a vida de pessoas. Se todo mundo tiver esse mesmo pensamento, né, a gente vai fazer um mundo melhor, né? Você vai alcançar vidas, né? E acho que o valor de uma vida a gente não consegue calcular, né? É um valor incalculável. Então, se a gente conseguir ajudar a resgatar uma vida, né? Assim na questão do evangelho também. Às vezes na sua vida existem pregadores que, vamos dizer assim, conduziram pessoas a Cristo, milhares de pessoas a Cristo, né? Se você for comparar, por exemplo, o Billy Graham, por exemplo, né, que foi um grande pregador, certamente ele conduziu milhares de pessoas a Cristo. Mas se você conduzir uma pessoa, né, já vai ter valido muito a pena. Por isso que você nunca deve se sentir diminuído ou se desanimar de fazer o bem para o próximo só por causa da quantidade, né, no caso. Pastor, queria falar alguma coisa? Não, é só corroborando com o que você está falando, que acho que isso tudo é muito, como o texto, a lição começa a falar, isso precisa estar inerente na gente em função do amor que a gente, que nos alcançou e que através do Espírito Santo habita em nós, né? Uhum. Isso é algo que precisa ser muito natural, porque assim, a gente às vezes vê muitas pessoas falando essa coisa de ajudar o outro, mas as pessoas elas não querem um envolvimento, né? Elas só querem... Eu não sei qual foi o filme, eu vi um filme que o cara tinha uma congregação num bairro muito difícil nos Estados Unidos, um bairro que normalmente é de viciado, de prostituta, ele tinha uma congregação, e a igreja matriz era uma igreja mega enorme. E todo ano ele ia lá receber um cheque, né? Então faziam, daquele momento, um evento. Aí o cara já estava revoltado meio com aquilo.
Aí no dia que ele recebe lá o cheque, ele, no púlpito da igreja, chamam ele, a igreja com milhares de pessoas. Aí ele diz, quando eu vinha para cá, eu parei no sinal e o menino bateu no meu vidro. Eu abaixei o vidro, ele pediu dinheiro para comer. Ele diz, eu dei lá $1 a ele e o sinal abriu, eu fui embora. Então ele disse assim, vocês estão fazendo exatamente o que eu fiz, porque ninguém quer ir lá na congregação, ninguém quer abraçar aquelas pessoas, ninguém quer, de alguma forma, falar com atitude do amor de Cristo. Vocês acham que vocês apenas dando dinheiro, vocês estão se eximindo, né, da responsabilidade de vocês. Eu acho que a gente vive numa sociedade que é muito assim, né? As pessoas acham que acho que essa ajuda, a gente amar o outro, isso tem que estar acima de um monte de coisa. O autor até diz aqui, não sei se é um homem ou uma mulher, diz assim, esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? É aquilo que eu falo, eu prefiro errar pelo excesso do zelo que pela falta dele, né? É o que a gente tem visto, que essa coisa, infelizmente, polariza muito, né? Gente que está no extremo, mas a gente, como igreja, como filhos de Deus, precisa ser algo muito natural, precisa ser algo muito prático, né? A gente olhar para o outro e, naquilo que for possível, se for um alimento, se for um abraço, se for uma palavra, né, a gente fazer isso, assim. Mas, para isso, a gente precisa estar preocupado com o outro, né? Será que a gente, de fato, está preocupado com o outro? Não sei quem viu esses dias aí, morreu um mendigo ali da Taquara. Um mendigo que já está há muito tempo ali, todo mundo é conhecido e tal. Eu vi uma postagem essa semana que eles conseguiram sepultar ele, que não tinha família, não como indigente. Fizeram um sepultamento lá para ele, foram no Ministério Público, algum lugar, e conseguiram. E colocaram essa nota lá no Facebook e alguém falou assim, vocês tinham que fazer alguma coisa por ele enquanto ele estava vivo. Depois que ele morre, não adianta fazer nada. Aí o cara descreveu lá, porque eu passei muitas vezes, ele estava com frio, estava com fome, e vocês não fizeram nada. Aí depois várias pessoas testemunharam, né? Sempre ajudavam, que ele, na realidade, às vezes não queria nem ajuda, né? E as pessoas do bairro ali, os comerciantes, sempre ajudaram ele. Aí o cara da página perguntou a ele, meu amigo, você que falou isso, quando você viu ele com fome e com frio, quantas vezes você ajudou ele? Aí o cara sumiu da página, não falou mais nada. Né? Porque às vezes é muito fácil a gente ter uma palavra foi uma crítica que na realidade não é verdadeira, porque a condição dele é aquela e não quer sair dali. E às vezes assim, a gente tem uma fala, mas não tem uma atitude. A gente não tem a prática. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas ajudam as outras e postam isso no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, porque assim, eu acho complicado, você está muito mais preocupado em mostrar o quê? Que você fez, ou que às vezes através de uma postagem outras pessoas podem ajudar, em situações. Mas tem muita gente que quer, às vezes, fazer um nome, às vezes numa atitude, não tem nada a ver. Acho que o que falta realmente para que isso possa ser algo pleno, a gente vivenciar esse amor mesmo, né, de Jesus que ele mostrou pela gente e que nos deu a capacidade de vivermos ele, se preocupando de fato com o outro. Isso aí. Isso que o pastor falou, né? É algo realmente que a gente deve refletir até quando a gente estava lendo a Bíblia aqui em casa, né? A gente estava lendo a passagem de Romanos
se eu não me engano, no capítulo 12, né? Que ele fala, no início tem um versículo muito conhecido, né, que Paulo fala, né, que para que nós não nós não nos deixemos amoldar, né, pelo mundo, né, vamos dizer assim, basicamente isso, não se amolda pelo padrão deste mundo. E no mesmo capítulo, ao final, ele vai falar de que nós devemos odiar aquilo que é mal, né, que a gente deve odiar tudo aquilo que é mal. E aí eu parei para refletir um pouco na conexão nesses dois versículos, né? E muitas vezes a gente pensa que não se amoldar ao padrão do mundo, né? É não fazer o que é errado no sistema, não beber, não ir para balada, né, enfim, não cometer adultério, essas coisas todas, né? Que o mundo prega muitas vezes como normal. Mas eu acho que não se amoldar ao padrão do mundo é você também não se amoldar a essa frieza, né? Essa, essa falta de amor que um tem para com o outro, né? Essa falta de empatia, né? Será que você, e quando ele falar, né? Você deve odiar o que é mal, né? Será que você realmente fica indignado com a injustiça que um faz com o outro, né? Será que você fica indignado se uma pessoa ela está passando fome enquanto tem outras pessoas desviando verba, né? Do verba pública, por exemplo? Será que você fica indignado com essas injustiças ou, né? Para você tanto faz quanto tanto fez, né? Então, eu acho que essa questão da solidariedade realmente é algo que a gente deve bater muito na tecla no nosso coração, né? Porque a gente tem a tendência a se acomodar, né? Poxa, tenho uma vida boa, estou tranquilo, né? Tenho, enfim, né? Tenho casa, tenho emprego, tô confortável na minha vida. Será que, né, a dor do outro te tira o sono? Será que você, né, ao ver uma injustiça, ao ver uma pessoa em necessidade, você se entristece com aquilo, ou é só tipo, é mais uma estatística aí da nossa realidade, né? Então acho que mais uma vez só resumindo, né, eu acho que essa questão de nós não nos amoldarmos ao padrão do mundo também passa por isso, né, de nós não adquirirmos essa frieza, né, em relação à dor do próximo ou a essa indiferença às injustiças, aquilo que é mal, vamos dizer assim, né? Então acho que a questão da solidariedade, da empatia, ela passa muito por uma luta da nossa natureza, né? A nossa natureza humana, ela é uma natureza, né, que tende ao egoísmo, que tende ao não se importar com o próximo. Essa é a nossa tendência natural, vamos dizer assim, pelo menos é o que eu compreendo. E você ter solidariedade, você se preocupar com o próximo, é uma luta contra si mesmo. É claro que existem pessoas que são naturalmente mais, vamos dizer assim, mais engajadas, mais sensíveis a isso, né? É, eu acredito que a gente pode até, né, colocar assim, né, tem pessoas que têm esse dom, né, de se importar com outras, que tem o dom da misericórdia, né, que passa um bocado sobre isso, né? O dom da pessoa se importar, mas novamente, né, voltando àquele primeiro trecho da lição, não é uma escolha, né? Não é uma questão de dizer, não, a pessoa pode ter realmente pessoas que são engajadas e que, né, vamos dizer assim, a gente tem um exemplo aí do que eu sempre gosto de falar, né, do pastor Mauro Bueno, que ele tem um trabalho, né, com moradores de rua muito intenso, né, e que talvez, né, a maioria das pessoas não vai ter isso como, assim, vamos dizer assim, um engajamento tão alto, mas a gente tem que fazer o mínimo, né, de você ter empatia pelo próximo, né. Isso aí é algo que é inerente à fé cristã, como muito bem a lição falou, né. E Marquinhos, fala, pastor. uma coisa que a gente... Porque quando a gente se confronta com essa... Ou quando somos confrontados com uma lição assim, a gente começa a refletir. E a reflexão, ela precisa levar a gente se examinar, né? Uhum. Porque a gente examinar o outro, às vezes é muito fácil, né? Uhum. É a mesma coisa quando... Eu estava lendo esses dias um comentário daquele texto que foi citado aqui já, a de Romanos, que diz alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né?
o cara, no comentário, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nós, no contexto de igreja, às vezes é mais fácil, pode ser no sentido geral também, às vezes as pessoas têm uma facilidade de chorar com os que choram, mas tem uma dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Porque, às vezes, se alegrar com quem se alegra, você questiona um monte de coisa. Por que eu não recebi também? Por que eu também não fui abençoado? Por que isso não aconteceu comigo, né? Aí, às vezes, a pessoa é tomada por um sentimento até de inveja. Eu queria tanto emprego e não consegui, eu queria tanto fazer uma faculdade. E aí isso traz uma dificuldade de se alegrar com o que se alegra. Que, na realidade, não pode acontecer no nosso meio, né? Perfeito. Mas uma coisa que vai assim, que é uma referência, quando a gente olha para esse texto, assim, até onde eu sou disposto, há uma disposição na minha vida de ajudar o outro. Sabe que eu tenho, assim, vou abrir mão do meu tempo, né? Sabe que você está diante de uma situação para ajudar alguém, algumas pessoas, sabe que você vai abrir mão do seu tempo, né? Você, às vezes, não tem o teu lazer, de você não fazer alguma coisa que você gosta para dedicar isso a alguém? Será que eu vou tirar, às vezes, do dinheiro que eu trabalhei, que eu ganhei, às vezes, deixar de comprar alguma coisa para abençoar alguém? Então, até que ponto a gente está disposto a isso? Porque isso é o amor. Essa coisa de você, às vezes, estar preocupado com o outro nesse sentido. E o outro é o próximo, pode ser alguém que a gente conheça, né? Que às vezes seja no mesmo convívio de comunidade, ou de família, ou às vezes não. Mas é que até onde a gente está disposto a, de fato, viver esse amor? Uma coisa que eu acho muito interessante em Jesus, no ministério dele, é que Jesus ele não só falou desse amor, mas ele demonstrou esse amor. E de uma forma muito prática, né? Mas Jesus também nunca enganou as pessoas. Jesus lá multiplicou os pães, os peixes, mas os caras estavam tudo seguindo Jesus para onde ele estava, interessado no que era físico. Jesus diz: vem cá, vocês estão dispostos a comer a minha carne, beber o meu sangue? Aí todo mundo ficou escandalizado e vazou todo mundo, né? Os discípulos, inclusive, questionaram: o discurso foi duro. E o que Jesus disse para ele? Se quiserem, mete o pé, tá na hora. Porque se quiserem ter parte comigo, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Os caras não entenderam na hora, mas Pedro, movido pelo Espírito, ele diz: para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida, né? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa ter também, né? Mas todas as pessoas que chegaram a Jesus foram alcançadas por esse amor, foram ajudadas, né? Foram confrontadas, às vezes, no momento certo, que elas precisavam tomar uma decisão de mudar, né? E foram transformadas, foram salvas. Assim, uma ação extraordinária. Isso é uma ação completa, que às vezes não adianta a gente... porque às vezes a gente quer dar uma satisfação da gente mesmo à sociedade. Eu fiz isso. Acabou. Mas eu acho que nós sempre podemos fazer algo mais, né? A gente sempre pode ir além. A gente pode abençoar mais as pessoas. Só que a gente precisa estar disposto para isso. Jesus deixou a sua própria glória. Será que a gente está disposto a deixar, às vezes, o nosso... Eu me incluo nisso também, né? Nosso tempo, nosso lazer, estar com a gente, com a família. Será? E isso precisa ser uma realidade na vida daqueles que conhecem Jesus. Obrigado, Marcos. Desculpa aí falar muito. Que isso, que isso. Tá sempre enriquecendo aí a aula. Eu acho que passa muito por isso mesmo, né? Até vai muito de encontro com aquele exemplo que o pastor tinha dado anteriormente agora, né? Da igreja, né, que era rica, né, que tinha uma matriz rica e não comparecia muito, né, com aquela filial que estava lá num bairro pobre, né? Às vezes, justamente, né? Às vezes até é fácil, né, você fazer uma doação, fazer uma doação ali para uma determinada causa, né? Sei lá, como a gente está fazendo agora, né? Às vezes é simples a gente fazer uma doação para
para você levar uma agasalho para a pessoa tal, e é tranquilo, você sente assim, né, poxa, eu já fiz minha parte, mas o mais difícil muitas vezes é você se envolver, né, levar aquele agasalho lá para a pessoa que está lá naquele local e tal, e isso é algo mais difícil, né, da gente se envolver, da gente abrir mão. Às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, né, é que às vezes é mais fácil a gente doar um dinheiro do que você doar o seu tempo, né? Acho que o tempo é algo que para nós tende a ser mais caro do que o próprio dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, isso é algo muito, assim, que deve confrontar, né, nossos corações nesse sentido. Uma coisa só para terminar minha Uhum. fala. Não, tranquilo. Essas ações são importantes. Acho que é Sim. muito legal a gente estar envolvido nisso, né? Mas às vezes assim a gente já ouve um monte de coisa, mas uma vez uma pessoa me falando de ação social, né, de alimento. Aí a pessoa me falou: eu não dou nada, pastor, porque eu vejo muita gente doando. Então, acho que não precisa de mais doação. Caraca, não, Se não não dá para precisasse, entender, não né? tinha mais gente passando fome, não. Pô, a pessoa diz que não participa porque vê muita gente participando. Então, ninguém participa para a pessoa poder participar. É isso. E a pessoa, assim, não para a pessoa, mas a pessoa buscou ajuda para outra pessoa. Diz assim, entendeu? Acho isso complexo, porque você quer usufruir de uma coisa que você, de uma forma natural, não faz parte. O coração não está ali, mas eu acho essas coisas bem complexas mesmo. Precisa mover o coração da gente. Mas as ações são legais, isso é importante, a gente doar, te ofertar, a gente... isso faz parte da ação da igreja, né? Da manifestação do amor de Cristo. Valeu, obrigado. Guilherme aqui. Guilherme é o melhor. Mas, bom, pessoal, acho que a lição, basicamente, eu acho que ela traz um bocado desse confronto, assim, né? Eu acho que a gente deve levar no nosso coração esse incômodo, né? Será que a gente está fazendo mesmo, né? Por exemplo, né, eu faço muito pouco, assim, nesse sentido, né? Eu posso falar por mim mesmo, né? Quantas pessoas têm, né? Será que eu teria a mesma disposição de determinadas pessoas têm, né, de estar doando mais o seu tempo, né? Para outras causas, enfim. É claro, como o pastor falou, a gente não pode a gente sempre tem que ter uma intencionalidade de levar a Cristo, né, para as pessoas, não é uma questão só de assistencialismo, né? Eu acredito que muitas pessoas, ao, ao serem atendidas nas suas necessidades, elas vão estar com os corações mais abertos a receber a palavra, né? É, eu nunca me esqueço de uma. Foi uma pregação que eu ouvi, né, que muitas das vezes a gente tem que adquirir o direito de ser ouvido, né? Porque muitas vezes você vai pregar o evangelho para a pessoa, né? E pô, a pessoa está com várias necessidades, a pessoa não te conhece, ela quer, vamos dizer assim, ela quer comer, ela quer saciar a fome dela, ela quer ser atendida naquilo que ela precisa, né? E muitas das vezes, é claro que a necessidade espiritual é a maior necessidade de todas, mas muitas vezes a pessoa ela não tem noção da necessidade espiritual que ela tem, ela tem noção da necessidade física, né? Então, eu acho que é super importante, sim, você ter toda essa assistência para seja um canal que a pessoa possa, após ser atendida na sua necessidade física, ela está aberta para ser suprida espiritualmente também, né? Então, mais uma vez, assim, acho que a lição ela vem muito confrontar com a gente, né? O que a gente tem feito? Será que a gente tem, né? Eu acredito que em determinadas esferas a gente tem, acho que pelo menos, né? Que deu-se a entender que todo mundo considera que essa importância de se preocupar com o outro na questão da pandemia, né? De você se cuidar para proteger o próximo, para cuidar do próximo, né? Eu acho que isso é algo natural, pelo menos aqui no nosso contexto, né? Até no contexto de igreja, né? Individualmente aqui, mas é importante, né? A gente estar
realmente tendo essa empatia com as pessoas, né? E mais uma vez, não se amoldando ao padrão do mundo, não se amoldando essa frieza, né? Que o mundo, né? Esse esfriamento do amor que o mundo tem hoje, e realmente se importar com as pessoas. Acho que é uma questão que a gente deve colocar em oração, né? No sentido de Deus, de Deus, né? Do Espírito Santo mover no nosso coração essa empatia a mais, né? De nós sairmos um pouco da nossa vida, das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, e realmente olhar para o lado, e realmente parar e atender a necessidade do próximo. Eu acho que é algo, como eu falei, que vai contra a natureza humana, porque a natureza humana quer muito aquilo que é o meu conforto, são os meus sonhos, os meus objetivos, aquilo que eu quero, né, para parar e você realmente se dedicar ao outro, dar o seu tempo, dar a sua atenção, dar o seu momento de lazer para outra pessoa, para estar atendendo outra pessoa. Então, acho que é uma coisa que a gente deve estar pedindo muito a Deus para colocar cada vez mais nos nossos corações, até porque como eu falei, né, é inerente à fé cristã a gente ter essa empatia, só que a gente tem que cada vez trabalhar mais, né, não deixar que ela esfrie, vamos dizer assim, né. Então acho que é basicamente isso que a lição quis tratar, e que isso possa estar aí nos nossos corações, a gente possa estar trabalhando cada vez mais isso, né, novamente, né, a questão da necessidade do próximo não necessariamente é uma coisa financeira, mas é ser ouvido, talvez, né? Então, fique atento. Às vezes, muitas pessoas sofrem caladas do nosso lado, precisam ali de uma palavra, de um apoio, né? Enfim, a gente deve estar atento também a esses outros tipos de necessidade. E aí, queria saber se alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, se alguém tem mais alguma observação a fazer. Não? Então, vou estar aqui encaminhando para o nosso encerramento, né? E aí, cada um fala aí o seu pedido de oração, né? E uma palavra. Começando aqui pela ordem, é Maria Clara. Futuro. Futuro. Depois vem Débora. Não é só uma palavra, mas como eu até falei na EBD passada, se não me engano, sobre o Edmilson, né? O pai da Yasmin, minha amiga. E eu trago mais boas notícias, né? Ele foi para casa na sexta-feira, ele teve alta, né? Eu gostaria de agradecer as orações Amém, amém. de todo mundo e também continuar pedindo, né, pela recuperação dele agora. Ele está bem frágil, perdeu muito peso, né? Mas graças a Deus está melhorando, e agora orar pela recuperação dele. Amém, amém. Estou muito feliz aí por essa recuperação. A igreja estava orando aí. Quando eu falo de Edmilson, eu até pensei que era Edmilson lá da igreja, né? O pai das meninas lá, mas aí falaram que era o pai da sua amiga, e a gente tava orando assim, graças a Deus, fico muito alegres por isso. Bruna, Vacina para todos. amém. Não acredito. Lírio, Vida espiritual. espiritual. Eu vi que o Guilherme colocou aqui estudo no chat. Bianca, Trabalho. trabalho. E eu vi que a Dani colocou propósito. Então, pastor, Eu quero que vocês me ajudem em oração, a gente orar por aqueles que estão tão distantes, né, da igreja, tão frios espiritualmente. A gente tem pessoas que não têm participado nem presencial, nem online, assim. As pessoas estão bem distantes da igreja mesmo. Não só da igreja no sentido físico, mas isso gera um distanciamento também de Deus, né? Então, orar para essas pessoas. A minha oração tem sido assim, o que a gente, como igreja, o que a gente pode fazer? Além da gente dar uma palavra, né? Isso tem procurado fazer, para que essas pessoas retornem à comunhão, essa chama do Espírito se mantenham acesas no coração delas, né? Então, são famílias, e eu tenho orado por isso, quero que vocês me ajudem a orar por isso também.
Amém. Eu vou estar... meu pedido é para o futuro. E, bom, eu vou estar, então, orando para a gente encerrar, tá? Aí que Deus possa estar nos dando uma semana abençoada, né? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento que nós podemos estar aqui compartilhando e refletindo juntos, Senhor, sobre essa lição que nos traz um desafio, Pai, que é um desafio de, de nós realmente termos essa solidariedade, essa empatia, de nós muitas vezes nos doarmos mais para o próximo e não para nós mesmos, né, Senhor? Muito obrigado por essa lição, que ela realmente venha confrontar o nosso coração, que ela venha a, a gerar mudanças de atitude na nossa vida, que nós possamos estar mais engajados com as necessidades do próximo, Senhor, que Tu possa fazer arder o nosso coração, Pai, né, esse amor, essa empatia, essa solidariedade. Gostaria de estar colocando, Senhor, aqui todos os pedidos que foram colocados diante de Ti, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Nós clamamos aqui, né, Senhor, é, pela vida de cada um, Pai. Gostaria de uma forma especial, agradecer pela vida do Edmilson, Pai. Nós estivemos orando por ele, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nossa oração foi ouvida, Pai. Tu respondeste, Senhor, de uma forma positiva. Muito obrigado pela recuperação dele, Senhor, por ele, né, já tá em casa, que Tu possa, Senhor, estar abençoando agora todo esse processo ainda, né, de pós-Covid, Senhor, dele estar se recuperando bem, Senhor. Muito obrigado pelo livramento que Tu concedeste, Pai. Pedir, Senhor, que Tu possa estar abençoando toda a questão da vacinação, que cada vez mais e mais pessoas possam ser vacinadas, que em breve, Senhor, a gente possa estar, né, todos, né, imunizados, que essa situação venha a abrandar, sabendo, Senhor, que Tu és Deus sobre todas as coisas e que nada ocorre, Pai, fora da Tua vontade. Tu estás no controle de tudo, né, Tu és soberano sobre tudo, Pai. Peço que em breve, Senhor, nós possamos estar voltando, Pai, a uma normalidade, né, que, né, a gente possa se ver livre de toda essa questão da pandemia, Pai. Gostaria de estar lembrando aqui, né, pelos estudos do Guilherme, que Tu possa estar abençoando, Pai, né, seus estudos, sua preparação, Pai, né, pedir, Senhor, por aqueles que pediram futuro, Senhor, propósito, Senhor, né, que Tu possa estar abençoando, Senhor, né, e todos os outros pedidos, Senhor, que foram colocados aqui, Pai, que Tu possa estar atendendo, Pai, a cada um. Pai, também peço, Senhor, pela nossa igreja, né, por aqueles que por algum motivo, Pai, estão distantes, estão frios espiritualmente, Senhor. A gente sabe que esse período também é um período muito perigoso de espiritualmente falando, né? Perigo da frieza espiritual, perigo do distanciamento, Senhor. Mas eu peço, Pai, que Teu Santo Espírito possa estar tocando em cada coração, Senhor. Teu Santo Espírito possa estar, né, que a chama do Teu Santo Espírito possa ser reacesa, reavivada, Pai, no coração de cada um, que Tu possa incomodá-lo, Senhor, a voltar a Ti, Senhor, como, né, o bom pastor que Tu és, Senhor. Tu possa trazer aqueles que estão distantes, Senhor Jesus, novamente para os Teus arraiais, novamente para perto de Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, como igreja também, Pai, para estar resgatando essas pessoas, para estar falando, para estar junto, para estar reanimando, Pai, né, que não permita, Pai, que nenhum se perca nesse processo, Senhor. Não permita que nenhum se perca nesse processo, Pai, mas que a Tua igreja ela possa estar ali unida, firme, forte, Senhor, né? E sempre tendo a Ti como centro de todas as coisas, sempre estando atento, Pai, à necessidade do próximo, cumprindo a Tua missão, Pai. Que eu lhe peço humildemente, agradecendo muito, Pai, por essa juventude, Senhor, que nós possamos continuar unidos e cresçamos juntos, Pai, em Ti. É que eu lhe peço humildemente, agradecendo muito por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Até semana que vem aí. Valeu. Valeu, obrigado pela presença de todos. Hoje a casa estava Valeu, cheia, galera. tá bonita. Aí. Valeu, Valeu, valeu. galera. Valeu, Abençoe aí gente. vocês. Bom estar com vocês. Valeu. Valeu.